Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Está aumentando a preocupação em relação ao meio ambiente urbano. Sabemos da importância da arborização, que se constitui em uma das mais relevantes atividades de gestão urbana, devendo fazer parte de projetos urbanísticos das cidades. As áreas verdes são essenciais a qualquer planejamento. Porto Alegre, por exemplo, está entre as cidades brasileiras mais arborizadas, com 1.200.000 árvores plantadas em espaços públicos. As árvores são, na verdade, o pulmão das cidades, porque ajudam a restituir a degradação ambiental. Portanto, a preservação delas é fundamental para o ser humano. Para analisar o tema, convidamos o promotor de justiça Carlos Roberto Paganella, que atua na especializada de defesa do meio ambiente da capital gaúcha. Dr. Carlos Paganella, é um prazer tê-lo aqui conosco no programa. Realmente, como dissemos, o planejamento urbano é essencial, porque as árvores, elas não só dão sombra, mas têm uma série de efeitos na proteção do meio ambiente. Exatamente, Marco. Podemos citar aqui o município de Porto Alegre, que possui um plano diretor de arborização, que é um instrumento de planejamento e de gestão da manutenção, do plantio, do replantio e do manejo da arborização urbana. Os estudiosos de botânica elencam diversas características e qualidades da arborização das vias públicas, da arborização dos espaços urbanos. Dentre essas, também um aspecto fundamental é que uma árvore adulta estimada, ela absorve cerca de 250 litros de água por dia e ela transpira no trabalho de fotossíntese cerca de 60 litros de água por dia. Então, a existência ou não de árvores no perímetro urbano, nas vias públicas, nos espaços públicos, no espaço urbano de uma cidade, ela vai ter interferência direta no clima, na sensação de bem-estar da população, na retenção de água, na cessação de enchentes, na retenção de enchentes, na umidificação do solo, na retenção de água que vai causar desmoronamento, barranqueamento de encostas, enfim. Então, é importante esses dois mecanismos de gestão ambiental, que é o planejamento de arborização e a existência de árvores nas vias públicas. Embora existam estudiosos que contestem a existência de árvores em vias públicas, porque há o conflito do enraizamento, há o conflito da quebra de galhos, das podas, da necessidade das podas, mas esse seria então o mal menor, porque na verdade o que necessitamos, até em vista das estatísticas, agora a Academia Americana de Cientistas fez um estudo e constatou que nos últimos 9 anos o Brasil desmatou 165 mil quilômetros quadrados, 3,6% da área verde mundial. Então, o índice de crescimento e de desmatamento em área urbana ou em área não urbana, em área rural, é de 0,6% no mundo. O Brasil está em primeiro lugar, o Canadá ficou em segundo lugar, com 160 milhões. Então, dentro desse quadro e dentro da necessidade de diminuirmos até mesmo os efeitos maléficos do superaquecimento global, do efeito estufa, é que deve haver o incentivo e deve haver o fomento ao plantio cada vez maior de árvores nos municípios, nos espaços urbanos. Claro. Agora, essas árvores, elas estão protegidas por legislação, porque tem que ter critério no corte, na poda dessas árvores. Por exemplo, na legislação de Porto Alegre, se exige que as árvores que vão ser plantadas devam ser espécies nativas da região, no mínimo 70%, né? Também existe legislação municipal prevendo
a obrigatoriedade de cada morador, de cada contribuinte, solicitar à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, aqui no caso de Porto Alegre, a autorização para o corte ou autorização para a poda, né? Esse regramento prevê a existência de laudos por especialistas, biólogo, engenheiro florestal, para corte de árvores nas vias públicas e também para poda ou para remoção e mesmo para o transplante, né? Existem decretos municipais prevendo isso, existem sanções, as sanções para supressão, no caso de edificação, muitas vezes são necessárias, se consiste numa quantidade de árvores, geralmente 15, mas existe uma tabela prevista em lei de reposição, ou em praças ou em outros espaços, de devolução de árvores em mudas ou em plantios para a própria cidade, né? As podas, elas exigem uma autorização, né? Uma autorização. Existem casos de que nós já atuamos aqui na própria promotoria, de árvores com adultas, né? Espécies nativas, que foram podadas de maneira, primeiro, sem autorização do órgão ambiental municipal, e segundo, casos com autorização, mas com excesso, ou seja, havia uma tentativa de retirada dessas árvores dos passeios públicos, dos espaços públicos, das calçadas, enfim, das vias públicas, né? Aí com uma poda exagerada causou a morte dessas árvores, né? Então, nesses casos, existe na Lei dos Crimes Ambientais penalidades ambientais, ou seja, como a árvore em Porto Alegre, e geralmente na maioria dos locais, mas especificamente das cidades, né, mas especificamente em Porto Alegre, todas as árvores que estão em vias públicas, em praças e parques em Porto Alegre, elas são consideradas imunes ao corte em princípio. Certo. Agora, né? Elas também, são protegidas. O importante também é que a arborização ela pode dar aquele equilíbrio entre áreas construídas e o ambiente alterado pelo homem. Exatamente, é o meio ambiente artificial, né, que se chama, um dos capítulos que o direito ambiental hoje estuda, né? O que está acontecendo nas zonas urbanas é o aumento exagerado do concreto, do cimento e do metal, né? Isso tem efeitos psicossociais de mal-estar na população, existem movimentos aí de proteção, mas nós nos deparamos com algumas dificuldades. A primeira delas é que a maioria das legislações, aqui em Porto Alegre pelo menos, a ótica, isso demandaria uma revisão, é de que pode haver a remoção para a construção desde que haja compensação ambiental, né? Existem algumas espécies que têm proteção legal, como a figueira, a corticeira. Isso está no Código Florestal Federal, está nas leis municipais e no Código do Meio Ambiente do Estado também, essa proteção de alguns tipos de árvores. Essas são imunes. Existem outras árvores que estão em alguns terrenos ou em praças que possuem decreto municipal de tombamento, ou seja, de imunidade ao corte. Esses decretos são baseados no Código Florestal Federal, pela beleza, raridade ou seja, característica de sementeira, elas são decretadas imunes ao corte. Essas árvores que são declaradas imunes ao corte ou que são tombadas, o corte desautorizado significa, inclusive, responsabilidade penal, criminal, pela Lei dos Crimes Ambientais, além da responsabilidade administrativa, né, impondo multas, etc. Promotor Paganella, agora a quem cabe fiscalizar, digamos assim, essa massa verde urbana? A fiscalização da cobertura vegetal urbana em Porto Alegre está a cargo da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que é o órgão gestor ambiental, né, local. A Secretaria, ela, de acordo com as resoluções do CONAMA, ela tem o poder de dar licenciamento para corte, para remoção, para poda, né, e também fiscalizar e fazer as autuações. E o que pode acontecer com quem danifica, com quem destrói essa vegetação? Nós vemos assim um movimento muito grande do setor da construção civil para avançar sobre áreas de preservação permanente, que são aquelas áreas que estão em encosta de morro com inclinação superior a 45 graus, que estão em topo de morro, que estão amargeando, constituindo mata ciliar de córregos, cujo alcance mínimo seria 30 metros, né?
árvores que estão em zona de amortecimento de unidades de conservação, né? Porto Alegre tem 3 unidades de conservação, Parque Santilero, Morro do Osso e a Reserva do Lami. Então, está havendo isso aí. Então, o que nós percebemos que a população denuncia, são abertos inquéritos, muitas vezes se consegue fazer um manejo, discutindo com a sociedade para a preservação de muitas dessas árvores. Mas eu volto a frisar, às vezes o Ministério Público ele fica amarrado, porque ao meu ver, ao meu entender, deveria haver mais proteção. A proteção deveria ser mais rigorosa. Existe uma brecha na legislação de Porto Alegre que permite a retirada mediante a compensação de outras espécies. Afora aquelas espécies que são de proteção e imunidade total, corte, como ficus, por exemplo, as figueiras, né? Corticeira do banhado, etc. As outras árvores, como angico, como nogueira, como salseiro, como tipuana, existem alternativas de transplante que são permitidas pela legislação municipal e existem alternativas também de remoção, supressão com a substituição por número de mudas, 15 por uma abatida, repovoamento de outras áreas que estão degradadas, reconstituição, isso tudo a cargo da pessoa que vai fazer o corte, né? O senhor falou em inquéritos. Na Promotoria do Meio Ambiente existem muitos inquéritos ou ações sobre essa matéria? Existem muitos casos de condomínios que estão em zona proibida, existem muitos casos de invasões na zona sul de Porto Alegre, que ainda guardam um remanescente de mata atlântica, mata nativa, né? Mas cooperativas se organizando e fazendo invasões ilegalmente, sem autorização, né? Dos órgãos ambientais, dos órgãos municipais. Existem casos individualizados de corte de árvore protegida também, né? E, enfim, existem casos de processos criminais, né? Onde existem 2 ilícitos que poderiam ser violados pela Lei dos Crimes Ambientais, que seria o artigo 49 e o artigo 60 da Lei dos Crimes Ambientais, ou seja, fazer o corte sem autorização em uma área de relevante interesse ambiental sem a autorização dos órgãos competentes, né? Ou o avanço em plantas ornamentais também no perímetro urbano, a interferência danosa também, ou o artigo 65 também, da 63, 65 da Lei dos Crimes Ambientais, quando as árvores gozam de proteção ambiental, onde aí a pena é maior um pouco. Agora, a urbanização também é muito importante por causa daquelas ilhas de calor que são provocadas justamente pelo concreto, né? São muitas edificações nas cidades, então a urbanização é importantíssimo dentro desse aspecto. A arborização, a ideia que tem ambientalmente correta é o seguinte: hoje, pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação e determinado pela Constituição, todos os estados e municípios devem fomentar e obrigatoriamente criar unidades de conservação. Reservas ecológicas, reservas biológicas, refúgio da vida silvestre. Unidade de conservação são unidades com proteção integral, geralmente, ou de uso sustentável, que pode ser explorado de maneira controlada pelo poder público, mas as mais importantes são as unidades de proteção integral, que são os parques naturais, né, por exemplo. E essas unidades de conservação seriam públicas, onde o poder público tem a obrigação de comprar a área e preservar, para conservar a semente, para conservar o chamado fluxo gênico das espécies, ave, fauna e flora, né? Ou seja, a fauna através de animais, de aves, e a flora através de espécies que têm que ser geneticamente conservadas, né? Essas unidades de conservação, que geralmente possuem cursos d'água atravessando ou ligadas a elas, né? Elas, através dos chamados corredores ecológicos, elas teriam, na ideia de um sistema, uma comunicação uma com a outra. Deveria haver um meio, através da vegetação arbórea, de comunicação dos animais, aves, pássaros, plantas e sementes, né? Insetos também, de se comunicarem uma com as outras para facilitar esse fluxo gênico, ou seja, assegurar que as espécies vegetais e animais não
não sofram na sua eugenia, ou seja, na sua rigidez de sobrevivência, né? Que elas não se enfraqueçam, porque a troca de sementes de áreas e locais diferentes fortalece esse tipo de vegetação, né? E dentro desse sistema nós colocaríamos as cidades, porque as cidades ocuparam sistemas antes naturais, né? Sem intervenção. Então seria a forma de um homem urbano e dos planejadores da arborização urbana criarem corredores através das vias públicas e dos parques municipais e praças, criarem corredores onde também, através dessas árvores, os animais e as sementes de espécies nativas, não invasoras, né, não exóticas, pudessem fazer esse fluxo genético, né? Fluxo gênico. Exatamente, porque as árvores, elas só não diminuem o impacto da chuva, a velocidade do vento, elas abrigam a fauna, mas elas fazem essa integração com os parques, com outras áreas verdes. Isso é importantíssimo. Como eu disse no início, hoje o grande problema mundial é desmatamento, né, e a grande emissão de carbono, né, o CO2, né, são os gases danosos, que é o CO2, o dióxido de carbono, né, o NH4, que é tem mais um outro gás, o clorofluorcarboneto, né? Todos esses gases, eles dificultam, digamos, que os raios solares eles causam um efeito estufa, ou seja, o carbono fica na atmosfera por cerca de 100 anos. Sim. Né? É o que estima os cientistas. Ele fica por cerca de 100 anos. Então, ele acaba fazendo com que se conserve o calor do Sol, dos raios solares na Terra, e com isso ele acaba provocando as mudanças climáticas, as modificações de clima. Ele acaba provocando enchentes, acaba provocando secas, acaba provocando, enfim, desmoronamentos, todas essas catástrofes climatológicas que nós temos assistido. Quando nós repomos as árvores, que a árvore, através da fotossíntese, ela faz aquela tarefa do ciclo do carbono, ou seja, para o seu crescimento, e aí nisso se aproveitam as florestas, né? Ela absorve o carbono, deposita no seu caule, nas suas folhas, na sua raiz, e impulsiona o seu crescimento. Então, florestas em formação, que é o caso da Mata Atlântica, né? Então, disso ela retira da atmosfera naquela proporção. Há cálculos que dizem que 7 árvores de uma floresta da Mata Atlântica, por exemplo, retira cerca de 190 quilos de gás carbônico, de carbono da atmosfera, né? 190 quilos de carbono da atmosfera ao ano. Então, veja a quantidade de árvores que nós precisamos para dar esse reequilíbrio ambiental, né? Sim. Então, aí volta também aquela discussão das reformas do Código Florestal, né? Que querem diminuir a faixa de preservação da mata ciliar, dos cursos d'água, né? Então, é um erro tremendo isso, porque exatamente ali, porque esse carbono que a árvore absorve, ele depois permanece na terra também, ele fica ali, é uma espécie de depositário do carbono, porque quando a árvore cai, apodrece, quando forma forração para o solo, também ali, quando aí entram aqueles agentes micro-organismos que fazem a decomposição da árvore, também essa decomposição na terra faz com que ela fique permeável e faz com que as chuvas e as águas da chuva se infiltrem no solo e com isso fiquem retidas e não sejam canalizadas para desmoronamento, assoreamento de rios, etc. Né? Então, é um ciclo interdependente que é exatamente o que a Constituição fala, do equilíbrio ecológico, né? Por isso elas são necessárias. Claro. Agora, veja a importância de uma árvore. Eu sei que é difícil estimar o valor de uma árvore, mas existe um estudo de americanos, de engenheiros florestais, que calcularam que uma árvore valeria em torno de $270 ano. E se considerando a estimativa de vida de uma árvore, que seria de 50 anos, chegaria a $57 mil o valor de uma árvore. O que o senhor acha disso? Hoje uma das ciências que já tratam desse assunto, que se chama ecologia do meio ambiente, né? Ecologia econômica, né? A economia da ecologia,
o Economia do Meio Ambiente, Ecologia do Meio Ambiente, ela trata da valoração e da quantificação dos danos ambientais. É uma área de estudo aí de cientistas e de juristas, né? Porque uma árvore ela tem vários, conteúdos valorativos que nós temos que considerar. Nós temos que considerar os serviços ambientais que a árvore nos concede. Nós temos que considerar, por exemplo, esse caso que eu falei da transpiração, da amenização do clima. Os efeitos psicossociais, de qualidade de vida e de bem-estar da população, né? Então, todos esses quantificadores, esses vetores, eles são incluídos na quantificação de um dano ambiental. Por exemplo, então, a derrubada de uma árvore, nós já tivemos inquéritos lá, de um angico, por exemplo, com cerca de 5 a 10 anos, R$10 mil foi a quantificação. Claro. Então, é esse valor, porque nós temos que calcular quanto de carbono, né? Porque hoje o carbono que está na atmosfera, inclusive dos grandes centros urbanos, é o combustível fóssil, que cerca de 85% é de combustíveis líquidos. O outro vem do carvão mineral e os outros montantes vêm em quantia mínima do gás metano, né? O senhor até trouxe aqui uma matéria dizendo que o Brasil foi o país que mais perdeu áreas de florestas entre 2000 e 2009. Então, é um crime, né? Exatamente. É que as pessoas ficam... porque o dano ambiental, ele é continuativo, é o que se chama, né? Então, muitas vezes se leva a um tribunal uma infração penal de pequena monta e os juízes olham e dizem, mas isso é insignificante, né? E justamente, os crimes ambientais, eles são todos de pequeno potencial ofensivo. Tem 3 crimes só que a pena é um pouco maior. A maioria deles se resolve em transação penal, no juizado especial criminal, né? Então, são todos eles ínfimos. Só que se tu cortar uma árvore numa rua, outra árvore noutra rua, e uma população de Porto Alegre, por exemplo, que é de 1.440.000 aproximadamente habitantes, né? Se cada um resolver cortar um arbusto ou uma árvore, nós vamos acabar com aquelas 1.300.000 árvores que tem plantadas em Porto Alegre, que dão o título a Porto Alegre, juntamente com João Pessoa, há uma disputa aí como a árvore mais arborizada do Brasil, né? Sim. O senhor falou em transação penal. Está se fazendo muitas transações penais? Muitas. Os crimes ambientais de desmatamento, eles implicam a abertura do inquérito civil para reparação in natura do dano, ou seja, se possível, replantio da mesma espécie. Por exemplo, se for derrubada uma araucária que tem proteção, ela vai ter que ser replantada no mesmo local, né? Um pinheiro brasileiro aqui, pinheiro gaúcho, pinheiro do sul do Brasil, né? Que dá o fruto do pinhão, tão conhecido e apreciado por nós, em extinção, protegida legalmente. Se derrubar outros tipos de árvores também, o poluidor, que se chama então devastador, ele vai ter que elaborar um projeto através de um profissional habilitado com anotação de responsabilidade técnica, biólogo, engenheiro florestal, ou outro profissional do ramo, né? Fazer um projeto de revegetação em alguma área e ainda na outra seara, né? Porque as instâncias são independentes, a instância criminal, a instância administrativa e a instância penal, elas correm paralelamente e são independentes. Então ele deve resolver o problema civilmente no Ministério Público através de um projeto de reparação daquele dano e indenização com a quantificação. E na órbita penal elaborar, se possível, tiver condições pessoais, fazer a transação penal, que é por uma medida pecuniária, uma prestação alternativa, né, ou uma própria recomposição. Claro. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas eu queria lhe colocar uma questão. Porto Alegre, como dissemos no início do programa, é uma das capitais com mais árvores, né, dentro do país. E nós temos aqui ruas com árvores centenárias, como as tipuanas. Qual é o conselho que o senhor dá às administrações, não só de Porto Alegre, mas como das comunidades, para a preservação dessas árvores? Eu acho que nós temos que aplicar integralmente o Plano Diretor de Arborização Urbana, né, chamado PEDAL, né? Porque ali estão todas as condições. Existem os instrumentos de gestão e os instrumentos de planejamento. Aliado a isso, nós devemos tomar a legislação municipal e a lei orgânica municipal,
que prevê o plantio de árvores, exige o plantio de árvores. Se possível, agregar frutíferas, eu acho que é importante, frutíferas que não causem dano, por exemplo, abacateiro e outra mangueira que produzem frutos maiores, que possam causar danos a pessoas e automóveis, etc., que se plantem esse tipo de árvores em parques, mas que nas vias públicas se possa plantar amoreira, cerejeira, enfim, árvores que deem frutos, que chamem a ave fauna, né, que chamem outro tipo de animais, chamem insetos, né, e que façam a alegria das próprias cidades, né. E a questão da intervenção, a ideia que eu tenho é a seguinte: se a árvore está com a sua raiz levantando a calçada, não vamos cortar a árvore porque levantou a calçada, vamos adaptar as calçadas ao tipo das árvores, né. Está na hora de mudar a lógica do pensamento, esse costume, essa cultura de o concreto e o valor imaterial, né, e o valor que é inanimado prevalecer sobre o valor vida, né? A árvore é vida. Então nós temos que, se a calçada está sendo, então que se faça uma adequação através de um engenheiro civil, de um projeto que contorne aquela raiz, ou que se preserve aquela raiz, se cubra melhor aquela raiz, porque a raiz só está aflorescendo por falta de água, né? Então, na verdade, a raiz ela aprofunda para buscar água no fundo. Então é porque se a raiz está florescendo é porque não está havendo irrigação suficiente, então que se irrigue, né? É essa a ideia do administrador, que deve ter esse cuidado, né? Povoar as partes onde há concreto, no meio de canteiros centrais, povoar com árvores, fazer esse fluxo, fazer essa humanização da cidade, né? Por exemplo, se a árvore atrapalha ou faz sombra, que se contrate um profissional, que se chame a SMAN no telefone 156, que se peça licença para a poda, mas uma poda orientada, não uma poda criminosa. A poda não é proibida, mas ela tem que ser orientada, porque a poda numa espécie nativa, ela pode causar a morte da árvore. A poda é possível em espécies frutíferas, recomendável até, por exemplo, como numa parreira, numa macieira, né? Mas não nas espécies nativas, espécies autóctones do local, né? Então, a ideia é essa, é que se plante mais e que se crie, através das vias públicas, corredores. Se nós temos corredores ecológicos para proteger os cursos d'água e para fazer a ligação das áreas e verdes especiais adjacentes, unidades de conservação, praças e parques, que se criem também nas vias públicas arborizações capazes de chamar a flora e fauna para que haja essa interligação e o fluxo gênico dessas espécies. É isso que se estaria apropriando, se estaria adequando os espaços urbanos, os municípios, ao espaço natural. Há uma necessidade de harmonização desse equilíbrio, né? Então, que se mude a mentalidade de que a árvore estraga o encanamento, estraga a infraestrutura subterrânea. Então, que se planeje a infraestrutura subterrânea de maneira que a infraestrutura subterrânea fique afastada das árvores. Ou que, quando vá plantar as árvores, se planeje de maneira que se preveja um futuro de 10, 15, 30, 50 anos, né? É isso que é necessário. Ok. Dr. Carlos Paganella, promotor de justiça, que atua na especializada da área do meio ambiente em Porto Alegre. Mais uma vez eu agradeço a sua presença, a sua gentileza em aceitar o nosso convite. Nós vamos ficar por aqui e na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no Conhecendo o Ministério Público. Até lá!